Então, boa noite a todos. Eu sou o Herter, né? Eu sou o Lucas também, que ele orou ali, porque eu sou o Lucas Herter, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês, irmãos. É um prazer poder estar visitando. Tempos que a gente estava assim ensaiando, não, vamos marcar uma data para poder ir lá e tudo mais, e não dava certo, não dava conflito de agendas. Mas graças a Deus que deu certo, podemos estar aqui com os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sou um dos pastores da PIB de Santa Maria, né? Dá umas 3 horas daqui, mais ou menos. E é isso, eu sou casado com a Maiara, que está ali, pai da Maria, que desceu já. É mais ou menos isso, tá? Depois a gente pode conversar mais informalmente também. Irmãos, quero compartilhar com vocês então um texto que está lá em Lucas. Queria convidar você a abrir sua Bíblia já e deixar aberta nesse texto. Lucas capítulo 11. Deixa aberto em Lucas 11 aí. Eu queria perguntar, você já ouviu na sua vida ou em algum lugar, programa de TV, geralmente a gente escuta a respeito, uma história de superação, uma história de uma pessoa assim que tinha todas as limitações e condições para dar tudo errado na vida dela, e essa pessoa conseguiu vencer esses obstáculos e essas limitações e conseguiu fazer algo bom. Tem filmes a respeito disso, né? Quem lembra daquele filme 127 horas, que o homem ele cai no meio de um canyon, né? E aí uma pedra prende o braço dele, ele fica ali, ele quase morre naquele lugar, até que ele tem que tirar, né, cortar o próprio braço para poder sair dali com vida. E aí mostra a história de superação da vida dele. Ou outras pessoas na Paralimpíada, por exemplo, que nós vemos os atletas que sofreram acidentes ou que nasceram com algum tipo de limitação física e superaram esses obstáculos, essas adversidades da vida e estão lá competindo, nadando, muito melhor do que eu vou nadar um dia. A gente gosta de ouvir história de superação, né? É legal, é bonito a gente ouvir histórias de superação. Quem lembra de uma história de superação de um homem chamado Joseph Klimber? Alguém já ouviu falar? É uma história de comédia, na verdade, uma piada, né? É um teatro de um homem que representa o Joseph Klimber. E aí o Joseph Klimber, ele era um lutador de boxe, ele lutava e ele era um boxeador fantástico. E aí, por algum motivo, eu não lembro qual é a história, mas por algum motivo ele perde movimento de metade do corpo. E ele não consegue mais lutar, não consegue mais ser um lutador de boxe. E aí você pensa, então a história acabou, Joseph Klimber era um grande lutador e agora ele não faz mais nada. Não, porque este é Joseph Klimber. Ele supera as adversidades, ele pega aquilo que a vida lhe deu de ruim e transforma em algo bom. Então o Joseph Klimber, ele usava a metade do corpo dele e ele se tornou um maestro, algo assim, um maestro, e ele usava então metade do corpo para reger. E daí ele perdeu, por um acidente, perdeu a audição e não conseguia mais ouvir nada. E aí por um acidente ele foi perdendo e a história dele, tu vai falando, acabou a história do Joseph Klimber. E não, porque ele é o Joseph Klimber. E aí quando no final da história ele não tem movimento de nada, ele não consegue mais falar, ele não consegue mais ouvir, ele não vê mais nada, ele não se mexe. E a história termina nos dizendo que Joseph Klimber se tornou um bem-sucedido e feliz peso de papel. É uma piada, né, uma brincadeira, mas mostra uma história ali de superação. Tem um cara que é real, uma história real, de um homem que é muito famoso no mundo inteiro, que também teve uma história muito bonita de superação, e esse é real, né? Que é um homem chamado Nick Vujicic. Talvez esse você já tenha ouvido falar, passou reportagem dele na televisão. Um homem que ele não tem as pernas e não tem os braços.
E ele dá palestras pelo mundo todo, e esse homem, ele é cristão, né? Eu nem sabia disso, mas esse homem é cristão. Ele conta a história dele que aos 7 anos, porque ele nasceu dessa forma, aos 7 anos ele tentou se matar, se afogar na banheira, e aí ele não conseguiu, e teve algumas tentativas de suicídio, até que ele entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha um plano para a vida dele, e isso transformou a vida dele por completo, né? Ele venceu as limitações, ele surfa, ele faz qualquer coisa. E a gente gosta dessas histórias, a gente acha legal, né? Quem não acha legal? Quem não acha bonito uma história de superação? Alguém que tinha limitações, adversidades no caminho e conseguiu vencer essas adversidades. O texto que nós vamos ler hoje, ele fala um pouquinho a respeito disso. Ele fala um pouquinho a respeito de pessoas que tiveram adversidades pelo caminho, mas que se superaram. E nós vamos ver o que isso significa para as nossas vidas hoje. Não é uma história de que você tem que se superar porque você pode, porque você vence. Não, nós somos completamente dependentes do Senhor. Mas vamos ler o texto e nós vamos entender algumas coisas que Jesus está nos dizendo aqui. Lucas capítulo 11, versículo 29 ao versículo 36. Lá diz assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul, ou rainha de Sabá, dependendo da versão que você está lendo, se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir aqui, Deus, como irmãos. Em nome de Jesus, de forma especial, eu agradeço por poder estar aqui essa noite e conhecer um pouquinho mais da família do Senhor, a família que o Senhor nos deu, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja aquele que fale, que o Teu Espírito Santo seja aquele que abre os nossos corações para que nós possamos compreender, porque tudo vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Esse texto aqui mostra que uma multidão estava ali para ouvir Jesus. E Jesus parece que do nada, começa a falar assim: ó, vocês são uma geração perversa, vocês são uma geração incrédula. Quando a gente lê Mateus, no capítulo 12, não precisa abrir, mas Mateus 12, ele estava falando do mesmo relato, e ele nos mostra um pouquinho do que estava acontecendo no contexto aqui. Ele diz assim, que os fariseus e os mestres da lei estavam perguntando para Jesus: e aí, Jesus,
Você não vai dar nenhum sinal. Que sinal que o Senhor vai dar para que a gente saiba que o Senhor é quem o Senhor diz que é? O Messias. Nós vemos pelo contexto que esses fariseus, eles estavam instigando essa multidão a pedir que Jesus provasse alguma coisa, né? Jesus deveria mostrar alguma coisa. Eu lembro de quando Jesus multiplica os pães, e a multidão que estava ali ao redor, ela diz assim: o que você vai fazer, Jesus? Porque Moisés, ele nos deu o pão do céu. Lá em João capítulo 8, ele diz: Moisés nos deu o pão do céu, o pão veio do céu, e você? O que eles estavam querendo dizer? Qual é o benefício que você pode nos dar, que você pode nos trazer? Prova aí, Jesus, que nós podemos confiar em você. Prova que você é capaz de tornar a nossa vida melhor, nossa vida mais fácil, né? E essa geração que Jesus está se referindo, essa multidão que estava ali, ela estava sendo influenciada por esses fariseus a pedirem um sinal a Jesus. E aí? Como que vai ser, Jesus? Você vai provar que você é o Filho de Deus? Só que note uma coisa, Jesus já havia feito várias coisas que tornaram visíveis quem ele era. Aqui, Jesus já tinha feito várias coisas. Se nós olharmos todos os evangelhos, tudo aquilo que Jesus fez, Jesus já havia feito vários milagres públicos, inclusive. Jesus, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, diz que os homens se admiravam, eles se admiravam com Jesus, porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, né? Jesus ensinava, mas ensinava de uma forma diferente, como quem tem autoridade. Então Jesus já tinha deixado claro a autoridade que ele tinha para ensinar. Jesus havia feito milagres. Em Lucas mesmo nós vemos isso. No capítulo 5 nós vemos Jesus curando um leproso. No capítulo 8 nós vemos, do versículo 40, 56, que Jesus tem poder sobre a doença e sobre a morte. No capítulo 9 nós também vemos a cura de um menino endemoniado. E chega aqui no capítulo 11 e essa geração está aí, Jesus, você vai mostrar a que você veio? Dê um sinal, nos dê um sinal. E Jesus usa a partir daqui três exemplos para confrontar a incredulidade dessas pessoas, para confrontar a incredulidade deles diante da oportunidade de conhecer o Salvador, de se arrepender dos seus pecados, de reconhecer a sua própria miséria, de crer na salvação. O que impedia essas pessoas de verem o Salvador não era a falta de luz, era a falta de olhos espirituais. Jesus estava se revelando. O que faltou não foi luz para que eles pudessem ver. O que faltou foi olhos para ver aquilo que o Salvador estava fazendo. Romanos capítulo 1, versículo 19, versículo 20 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Jesus está dizendo a essa multidão que a luz está se revelando sobre eles, e a revelação de Deus, quando Deus se manifesta, quando Deus se revela, isso nos torna indesculpáveis. Nós temos um Deus que se revela, nós temos um Deus que nos deixou a sua palavra, um Deus que se manifesta através das coisas criadas, e isso também nos torna indesculpáveis hoje, nos torna indesculpáveis.
Vamos olhar um pouco desses exemplos que Jesus nos dá. O primeiro deles, Jesus dá o exemplo de Jonas, do versículo 29, 30 e o 32. Diz assim, pulando para a fala de Jesus: essa é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. E versículo 32: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui aquele que é maior do que Jonas. Jonas está simbolizando a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, a prova de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado, está falando a respeito de Jesus, foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pela ressurreição dentre os mortos, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Jonas, o sinal de Jonas a que Jesus está se referindo, está simbolizando isso. Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. Nós vemos aqui no versículo 29 uma geração pedindo um sinal. E hoje nós escutamos por aí de que cobrar um sinal de Deus, eu determino que Deus faça algo, eu exijo que Deus faça algo. Nós ouvimos esse tipo de coisa como sendo uma prova de fé, é ou não é? Pedir um sinal para Deus é visto por muitas pessoas como um sinal de fé. Deus, o Senhor precisa se manifestar, nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor não se manifestar de alguma forma, não se revelar. Nós determinamos que o Senhor vá se manifestar, exigimos que o Senhor se manifeste, que faça algo sobrenatural para que a gente se arrepie. E aquilo que muitas pessoas veem como um sinal de fé, Jesus está dizendo claramente que é um sinal de incredulidade e de perversidade. Ele está dizendo: essa é uma geração perversa e incrédula, porque estão pedindo um sinal, eles não conseguem ver, eles não têm olhos para ver, e por isso eles pedem: Senhor, dá um sinal, dá um sinal. Nós exigimos. Isso é um sinal de incredulidade aos olhos do Senhor. A necessidade de arrepiar para crer, sabe? De sentir alguma coisa sobrenatural para que eu possa crer na palavra do Senhor. A revelação do Senhor está diante de nós. Ele se manifesta, Ele se revela todos os dias, se você abrir a palavra. Ele se manifesta através da palavra, Ele se revela, e aquilo que Ele deseja que você saiba a respeito dele, tenha certeza, está aqui. Está aqui. Jonas não realizou nenhum milagre em Nínive. Jonas foi para Nínive. Você conhece a história de Jonas, né? Aquele profeta que fugiu da vontade do Senhor. Deus enviou ele para Nínive e ele foi para o lado contrário, fugindo da vontade do Senhor. E até que a trama toda acontece, Jesus é engolido por um grande peixe, ele é vomitado na praia, ele vai até Nínive e ele prega então a palavra do Senhor, ele obedece ao Senhor, ele vai até lá e anuncia. Jonas não fez nenhum milagre em Nínive. Jonas não foi lá expulsar demônios, multiplicar pães, curar enfermos, mas os ninivitas creram na mensagem dele. Os ninivitas creram na mensagem de Jonas. E deixa eu falar, Jonas não tinha nem vontade de que aquele povo fosse salvo. Jonas
queria mais que aquele povo morresse mesmo. Era um povo muito mau, que segundo Jonas não merecia a graça de Deus, a salvação vinda do Senhor. Jonas foi lá, fez uma pregação ruim, porque na verdade ele queria que ninguém fosse salvo. Ainda se entristeceu quando Deus poupou aquele povo, e eles se arrependeram. Eles creram na mensagem de Jonas, eles se arrependeram de seus pecados. Os ninivitas, que o texto está nos falando aqui, aqueles que se levantarão naquele dia, no dia final, contra os homens que não creram em Jesus, eles são o Joseph Klimber dos tempos da Bíblia. Eles são o Nick Vujicic, alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que foi um profeta sem vontade de pregar, com uma pregação ruim, para você ver que nem mesmo a pregação sendo ruim é motivo para que nós não creiamos na palavra. E esse povo se arrependeu dos seus pecados. Assim como Jonas foi um sinal para todo aquele povo de Nínive, Jesus é um sinal para essa geração. É o que o versículo 30 nos diz. Jesus está predizendo a sua morte, a sua ressurreição, a sua obra de salvação na vida daquelas pessoas, na vida de todos nós. Jesus está carregando um sinal, um alerta de destruição, assim como Jonas, e uma mensagem de esperança, de salvação, assim como Jonas. Ele está dizendo: vem uma destruição, tem uma destruição por vir, mas há salvação, há uma salvação. Jesus, mesmo sendo maior do que Jonas, não foi ouvido. Deus se manifestou. E como foi dito antes, a manifestação de Deus nos torna indesculpáveis. Indesculpáveis, nós somos indesculpáveis porque Deus se manifestou. Jesus se manifestou. Jonas é um sinal para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós creiamos naquele que pode nos salvar. O segundo exemplo que Jesus usa aqui está no versículo 31, esse versículo que nós pulamos. Diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. A ênfase está na sabedoria do rei. A rainha de Sabá se levantará para condenar, porque ela fez uma longa viagem, né? Ela fez uma longa viagem, a história está lá em 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá, assim como os ninivitas, eram gentios, não faziam parte do povo de Deus, e são as pessoas que creram na mensagem, né? Os ninivitas, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, eles não eram parte do povo de Deus. E essa rainha que veio de longe, da mesma forma. E ela veio de longe para escutar a mensagem de Salomão, a mensagem de sabedoria de Salomão. Ela fez uma longa viagem, muito provavelmente desconfortável, sem ar-condicionado, sem amortecedor, mas ela veio com todas as adversidades pelo caminho, com todas as limitações. Ela veio, e quando ela ouviu a mensagem de sabedoria, ela creu no que ela ouviu. Ela se maravilhou e creu nas suas palavras. Mas o texto nos diz, porém, Jesus, sendo maior do que Salomão, não creram em suas palavras, não creram naquilo que ele ensinou.
se com todos os privilégios esse povo não se arrependeu e não creu? Os ninivitas e a rainha de Sabá vão se levantar naquele dia e condenar. A situação é parecida quando você olha para alguém que tem todas essas limitações e ainda assim consegue fazer algo, ainda assim consegue superar essa adversidade. Quando a mãe fala assim: você viu o fulano lá, ele não tem condições, ele estuda numa escola pública, e você que eu estou me matando para pagar uma escola boa aqui, você não quer estudar e você não quer se esforçar. Ou o fulano lá com todas as limitações, que trabalha o dia inteiro e estuda de noite, ele passou no vestibular. E você que tem o dia todo só para estudar, você não quer, e você... É apenas um exemplo, né? Mas o que Jesus está nos dizendo é que essas pessoas, elas servem de testemunho contra aqueles que não creram. Elas servem de testemunho, porque tudo jogava contra elas. E elas creram, elas se arrependeram. E eles estão dizendo: isso nos torna indesculpáveis. Porque Jesus se manifestou, porque Jesus se revelou. Isso nos torna indesculpáveis. Nós não temos desculpas. Jesus está dando um ponto final às nossas desculpas. O terceiro exemplo que Jesus usa está no versículo 36 a 33 a 36. Ele usa o exemplo de uma candeia, uma luz. Ele diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. E quando os olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. A palavra de Deus é luz que brilha sobre nós. O Salmo 119 nos fala a respeito da palavra de Deus, e no versículo 105 ele nos diz que a palavra do Senhor é lâmpada, é luz que ilumina o caminho. Jesus fala a respeito dessa candeia. A palavra é uma lâmpada acesa que não deve ser escondida, não deve ser coberta, mas colocada num lugar onde todos a possam ver. Os líderes religiosos aqui, nesse contexto, eles estavam escondendo a luz da palavra por baixo da religiosidade e do egoísmo. Não queriam que a verdade fosse exposta. Isso não apenas nos tempos da Bíblia, mas ainda hoje isso acontece da mesma forma. Porque a palavra nos fala algumas coisas desconfortáveis, né? Para um líder religioso, por exemplo, que deseja alimentar o seu próprio ego, que deseja que as coisas girem em torno de si e não em torno daquele que é o cabeça da igreja, as pessoas conhecerem a palavra é desconfortável, porque ela fala algumas verdades a respeito de quem merece realmente atenção, né? Como assim um pastor, ele também erra, ele também peca, ele também tem dificuldades para manter uma disciplina de oração, uma vida devocional, para ler a palavra todo dia? Como assim ele tem essas dificuldades? Como assim ele tem dificuldade para ser um exemplo de cristão dentro da sua própria casa? Como assim ele também tem dificuldades de amar sua esposa como deveria, de amar os seus filhos como deveria? Como assim?
Isso é desconfortável, né? A gente não quer expor nossas fraquezas. A gente não quer, mas a Bíblia faz isso. Então, muitas vezes é mais interessante que a gente esconda, abafe aquelas verdades, coloque um cesto, algo em cima dessa candeia, para que a sujeira fique bem escondida, né? Para que a sujeira fique bem escondida. Só que nós precisamos entender algo a respeito do Evangelho. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre quanto eu sou bom, o quanto eu venci na vida, ou o quanto eu superei pelas minhas forças as adversidades e venci. O Evangelho não é sobre nós. Não é quanto eu sou bom, nem o quanto Deus me fez bom, mas é o quanto Ele é bom, é o quanto Cristo é bom, e aquilo que Ele faz por nós, aquilo que Ele fez na cruz, é sobre Ele, não é sobre mim. O Evangelho não nos permite buscar glória própria. A minha glória não é o quanto eu sou bom, a minha glória é eu tenho um Salvador. A minha glória é eu não consigo, não tem jeito para mim, mas eu tenho um Salvador. A palavra ofende, a palavra nos ofende, a palavra nos mostra aquilo que há de pior em nós, mas ela também nos dá esperança. Tem um Salvador, tem um Salvador. A salvação para você, pecador. A nossa glória não é olhe para mim, mas olhe aquilo que Ele fez. Olhe para Ele, olhe o que o Cristo fez por mim. A palavra de Deus é mais uma oportunidade do Senhor para que conheçamos e nos rendamos a Ele. É mais uma. Esse Deus que se revela na criação, esse Deus que se manifestou entre nós em Jesus Cristo, esse Deus é o mesmo que se revela na sua palavra. E adivinha, Ele se revelar na sua palavra nos torna indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Versículo 34 a 36 fala a respeito dos olhos. Fala que se os olhos forem maus, o corpo todo andará em trevas, né? Um exemplo simples, aqui não interessa quanta luz tem aqui, né? Não importa quanta luz esteja brilhando nesse lugar. Se eu tampar meus olhos, meu pé não vai saber onde pisar, minha mão não vai saber o que pegar, meu corpo fica todo errado, porque os meus olhos estão em trevas. E tem muita gente andando com os olhos tapados e não olhando. Tem luz, há luz, a luz da palavra está brilhando, a luz da palavra está nos dando a oportunidade de conhecer o nosso Redentor. A luz está brilhando sobre nós e isso nos torna indesculpáveis. Naquele dia eu não vou falar, Senhor, mas eu não vi nada, eu não sabia. Porque a luz está brilhando. Nosso Deus é o mesmo e Ele se manifesta ainda hoje. Não se faça de cego para com a luz de Deus. Concluindo, hoje, o sinal de Jonas, aquele que Cristo disse que seria dado, já se cumpriu. O sinal de Jonas já se cumpriu. Jesus já morreu por nós. Jesus já ressuscitou. Jesus está vivo. O sinal de Jonas já se cumpriu. A sabedoria que conduz à vida eterna já foi revelada. E a palavra está à nossa disposição para iluminar o caminho. E a conclusão a que chegamos: se os ninivitas
se arrependeram. Que desculpa eu tenho? Que desculpa eu tenho para me manter obstinado e não me render ao Senhor? Qual é a minha razão? Qual é a minha desculpa? Que motivo eu tenho? Se os ninivitas se arrependeram, que desculpa temos? Se a rainha de Sabá creu, que desculpa eu tenho? Se a palavra, se a luz da palavra ainda está brilhando, que desculpa eu tenho? As oportunidades estão diante de nós. Estão diante de nós. A mensagem de Jonas é: se arrependa porque a destruição está próxima. A mensagem de Salomão é: creia porque nele há sabedoria e vida eterna. A mensagem da luz da palavra é: você não presta, mas veja, há um Salvador. Há um Salvador. É sobre Ele, é sobre Cristo. Nós podemos nos arrepender, nós podemos crer, nós podemos abrir os nossos olhos e ver essa luz brilhando, ou nós podemos seguir, né? Dando desculpas para não nos comprometermos com Cristo, para não nos rendermos ao Senhor. Mas nossas desculpas naquele dia serão todas desvendadas. Naquele grande dia, os ninivitas vão estar lá de prova de que você não tem desculpa nenhuma. Naquele dia, a rainha de Sabá vai estar lá como testemunha, dizendo: não há desculpas. Hoje nós podemos nos arrepender. Hoje nós podemos crer. Hoje nós podemos ver o nosso Salvador. Amém? Sim.